Acompanharam eu correndo com as canoas sergipanas em Aracaju, que foi maravilhoso. E eu fui convidado também para participar de uma equipe do Sail GP correndo, flutuando a 100 km por hora aqui na Baía de Guanabara, com vários velejadores incríveis. Tá, mentira, é óbvio que eu não fui convidado para nenhuma equipe, mas o Luciano Huck foi. Acho que ele pegou meu lugar. De qualquer forma, eu vou fazer um episódio fantástico que vai matar a minha curiosidade e eu acho que de muitos de vocês também, de como funciona nos detalhes esse esporte que tem alguma analogia importante aí com a Fórmula 1, tem muita semelhança. Além de ser um esporte incrível para quem gosta de vela ou de velocidade, adrenalina, também ele faz a gente se perguntar o que é velejar. Para muitas pessoas, velejar remete a algo tranquilo, antigo, silencioso, de quem não tem pressa. Bem, às vezes inclusive é a parte que eu mais gosto, mas não é só isso. Nesse episódio, eu conheci os segredos da categoria de veleiros mais tecnológicos e modernos do mundo, com etapas por todo o planeta. Neste ano existe uma no Rio de Janeiro, e também uma equipe brasileira liderada pela Martine Grael, 2 vezes campeã olímpica. A organização me convidou para conhecer e eu achei que eu não deveria perder essa chance de matar essa minha curiosidade e a de vocês também. Eu estou deixando Aracaju, onde ficaram a Ana, minha esposa, a Marisca e o Balanço, o veleiro onde eu moro. Vão ser alguns dias fora da minha vida a bordo, de paisagens isoladas da costa brasileira que eu mostro no Hashtexal, para viver algo diferente. O que vai ser interessante para dar um contraste nas coisas. Eu estou bem empolgado com isso. Nem todo mundo se liga, mas as asas de um avião são velas, só que na horizontal. O princípio é exatamente o mesmo em um veleiro, só que ele gera sustentação para frente, ou quase para frente. E mais adiante nesse episódio, essa relação vai ficar muito evidente. Eu não vi que acabei comprando uma viagem com escalas, então meio que sem querer eu vou dar um rolê pela capital do Brasil. Já adianto que não foi a viagem dos sonhos para Brasília. Tá, mas na real, o que é o Sail GP? O Sail GP é um campeonato mundial com regatas ao redor do mundo com veleiros F50, que são catamarãs que conseguem planar acima da água usando hidrofoils. Eles chegam a mais de 100 km por hora mesmo contra o vento. Na real, quando você veleja a essa velocidade, raramente você sente que está a favor do vento, porque mesmo que o vento esteja, sei lá, a 50 km por hora, que é bastante vento, mesmo assim você sente ele vindo da frente, vindo contra. E nessa velocidade você poderia imaginar que acontecem muitos acidentes, o que é verdade, acontece um monte de acidentes, mas também há todo um aparato de segurança, eles são presos através de cabos e arnês, né? E ocorre tudo razoavelmente bem. Mas é um esporte que é o extremo da vela, o limite, pelo menos na velocidade e o planeio, né, ali, que o barco sai fora da água. Então, quem tá na fronteira, assim, do que é possível, se arrisca. E de fato esse é um tipo de esporte que tem essa tendência de chegar no limite de onde é possível, tanto das pessoas quanto da tecnologia. Todos os barcos são absolutamente idênticos. Então, isso joga toda a graça do esporte vai na habilidade dos competidores. E é interessante porque às vezes você pensa assim, pô, é um esporte super tecnológico e tal, né? E acaba ganhando geralmente quem tem mais dinheiro, porque consegue investir em mais tecnologias, contratar quem é melhor da outra equipe e tal. Mas nesse esporte fica concentrada a decisão de quem ganha na habilidade e nas decisões que cada time toma. Inclusive, todos os dados de todas as equipes estão sempre ao mesmo tempo sendo trocadas e é possível uma equipe acessar o da outra, o que ao mesmo tempo promove uma inovação similar ao que a gente tem no automobilismo, mas sem perder a decisão através da habilidade de quem pilota esses barcos, de quem trima, de quem controla. Então eu achei uma dinâmica bem interessante, que talvez mais legal do que muitas categorias de automobilismo. Sempre quis conhecer Brasília, pelo menos conheço o saguão de embarque. O voo sai às 17h40, eu vou ficar 3 horas aqui esperando. Aproveitei para trabalhar um pouco enquanto eu estava lá no aeroporto de Brasília. E então, depois de algumas horas nessa quinta-feira chuvosa do Planalto Central, peguei meu segundo voo, para aí sim chegar no Rio de Janeiro, onde tudo vai acontecer.
Os aviões meio que surgiram da náutica, por isso a aeronáutica. As duas ciências têm, inclusive, diversos termos em comum. Mas agora, de certa forma, técnicas usadas para o voo alimentam os veleiros mais modernos que existem no planeta. E isso é parte do que você vai ver nesse vídeo. Dá uma olhada no shape dessa asa e guarde ele na cabeça. Diferente da maioria das regatas que largam contra o vento, no CUGP os barcos largam de través e aí depois fazem os percursos contra e a favor alternadamente, e a cada uma dessas pernas eles contornam duas boias, eles passam na verdade no meio de duas boias, escolhendo por que lado passam. E isso muda e dá uma diversidade tática enorme, porque a escolha do lado certo influencia bastante em quem ganha também. É um esporte de quem anda mais rápido, mas é muito sobre tática e estratégia também. Além de todo esse layer, né, essa camada de tecnologia que é de cada equipe, mas é coletiva também, o que é bem interessante. Isso realmente me impressionou. Eu amo o iatismo, amo a vela, mas esse esporte tem um problema. A forma mais legal de assistir uma regata é dentro dela, participando de um outro barco ou com um barco muito próximo, mas é que também não pode ficar muito próximo, senão atrapalha. Só que o CUGP foi feito para assistir da arquibancada, com os barcos passando super rápido perto dela, e também para transmissões. Por exemplo, se fosse 3 dias de velejada, sei lá, para um outro destino muito distante, é muito difícil cobrir essa área gravando tudo e dando uma ideia para o público do que acontece. Fica muito numa narrativa e tal. Mas tudo sendo transmitido em um trajeto pequeno, é muito mais fácil de você conseguir gravar isso ou transmitir ao vivo de uma forma que as pessoas entendam. Porque num trajeto gigante de uma regata oceânica, é muito difícil espalhar câmeras e nem ter uma câmera que consiga gravar todo o trajeto e tendo o detalhe dos barcos, por exemplo. Somado a isso, há grafismos que eles colocam ao vivo que são muito legais e dão uma ideia de que barco está na frente, porque tem linhas, né? Tipo, como se fosse o traçado num campo de futebol. Sem falar das super boias que eu descobri que não são ancoradas, mas elas têm motores que se posicionam no lugar certo e conforme o vento eles podem alterar o trajeto. Chegando no hotel, muita gente me pergunta se às vezes eu sinto falta de dormir em terra. E a verdade é que não. Mas não é que eu odeio dormir em terra, eu só gosto mais do meu barco. E também eu fico olhando assim, sempre, cara, tá muito mal aproveitado esse espaço. Parece que no teto, sei lá, tem muito espaço vazio que, sei lá, um arquiteto provavelmente vai me matar por dizer isso, mas não sei. 10, 8, 9 anos morando num barco faz isso com a pessoa. O meu primeiro dia no CUGP começou na véspera da regata, em uma visita técnica exclusiva para a imprensa. Era a chance de ver de perto e quem sabe até tocar nesses barcos. E para conhecer isso de perto comigo, eu convidei o Jack e a Angeli, que vocês já conhecem, tenho certeza. Chegando aqui, já vi os amigos ali. Opa, beleza, cara? Tudo jóia? É um acesso super restrito e com um tempo curto, cheio de regras. Devidamente credenciado. O que tem todo sentido, né? Porque imagina o risco de ter várias pessoas circulando onde são montados esses barcos que andam a mais de 100 km por hora. Eu consegui um pass exclusivo para mostrar o que seriam os boxes do CUGP, tipo, mostrar os detalhes técnicos do barco. Vai começar agora às 11h15, eu tô muito animado pra ver isso aí, cara, porque a gente vê os barcos andando por aí, mas, tipo, em detalhe, é uma coisa muito legal que vocês vão ver comigo agora. O Tech Base Tour rolou no Yacht Club do Rio de Janeiro, onde estão 2 das 3 equipes, a equipe brasileira e a francesa. As outras equipes montaram a base no Caminho Niemeyer, em Niterói. Esse é um evento de proporções gigantescas em várias cidades do mundo. Essa é a 6ª temporada. O CUGP existe desde 2019 e vem crescendo desde então. Aqui todos os lugares onde teve prova, ó. Dubai, Auckland, Sydney, Los Angeles, Houston, Calcedo, sei lá. Pensacola, New York, Southampton, Sassnitz, Saint-Tropez, Geneva. E o Brasil, cadê o Brasil? O mapa ali é das regatas do ano passado. Eu sabia, mas eu queria testar vocês para ver se vocês estavam ligados. 108 containers, 13 portos, 100 mil componentes e 1 milhão de toneladas, o que equivale a 7 baleias azuis. É um evento muito grande,
Aqui tem mais de 1000 pessoas envolvidas, é algo que, no Brasil não se fala muito, mas é algo extremamente importante dentro do iatismo mundial e é muito legal estar aqui, cara. Olha lá, tem stand da equipe brasileira. Brasil sendo Brasil lá, ó. Futevôlei. Esse é o espírito, galera. A gente chegou bem na hora que eles estão montando aqui, a equipe brasileira. A gente vai ver uma vela muito diferente hoje, né? Hoje a gente tá tendo oportunidade muito nobre, cara. Pra quem gosta, que nem eu, gosto muito da parte da competição, né, automotiva, que é do mundo que a gente veio. Participar disso aqui tá sendo muito legal. É onde desenvolve toda a tecnologia que a gente tem hoje, inclusive, assim, né? Nessas competições de alta performance, de alto custo. Hoje a gente tem conhecido barcos de regata aí, a gente vê um mini Transat que a gente tava vendendo, aquele barco do Pandiani, que também é barcos extremos, assim, é um universo, né? Que pode ser explorado e tecnologias que vêm sendo desenvolvidas, assim, para quem sabe um dia para o uso cotidiano. Como a gente já estava no clube, acabou chegando antes do resto da imprensa. A organização montou uma equipe para tirar dúvidas e explicar como funcionam os barcos. O barco está com a versão para ficar em terra. Vamos botar a vela que está ali, a gente já vai dar uma olhadinha nela. Então, basicamente, isso, se vocês quiserem dar uma olhada, tirar uma foto. Eles têm várias configurações, dependendo do vento, vai variar a área desses foils para eles conseguirem voar com as diferentes condições. Agora o foil, ele está elevado, né? Quando ele vai para a água, eles conseguem descer e subir os foils que estão ali na frente. O quão fácil é capotar? Um velejador que nunca velejou com foil capota em quanto tempo? Eu acho que vai depender muito, né, do barco. Esses barcos aqui, eu acho que é mais fácil ele ficar sem grip na água. Quer dizer, ele vai voar demais, vai perder o grip que ele tem na água e vai cair. Sim. Já capotar vai ser muito mais extremo que isso. Você diz entrar de bico, assim, né? Seja uma entrada de bico, ou perder o controle e ele cair. São barcos que eles alcançam velocidades maiores de 100 km/h. Então, acontece muita coisa muito rápido, né? E eles, mesmo sendo tão rápidos assim, com tanta tecnologia, eles seguem sendo controlados ou dirigidos pelo vento. Então pode acontecer alguma coisa, já aconteceu, por isso tem uma equipe que não vai velejar nesse evento, que é a equipe da Nova Zelândia, que eles tiveram um acidente na etapa anterior e não conseguiram consertar o barco a tempo para vir velejar aqui. Você já teve a chance de velejar em um desses? Não teve. Você imagina que aqui a Baía do Guanabara é conhecida por ter correntes que são meio imprevisíveis, né? Mas nessa velocidade tem tanto efeito assim a correnteza? Bom, vai ter efeito com certeza. Tudo que tiver na água vai ter efeito. Mas na diferença da velocidade vai ter um efeito distinto, né? Agora a gente vai conhecer a vela / asa. Lembra que eu falei da vela do avião? Em um F-50, que é esse modelo de barco, a asa não tem só o mesmo princípio, mas é rígida também, como a asa de um avião. Aliás, é mais chamada de asa do que de vela por quem participa desse esporte. Nela existe uma série de instrumentos e cabos que percorrem do topo até a base, passando todo tipo de informação, além dos controles, obviamente. Só essa vela, ou asa, sei lá, já é algo extremamente tecnológico. Não só a construção dela, mas os cálculos para chegar nesse fino equilíbrio que permite ela andar mais de 100 km por hora contra o vento e flutuando sobre a água. Essa é a intermediária, 24. E ela tem uma curiosidade. As velas normais, você só controla ela pela ponta. Essa vela, eles chamam de asa, inclusive, porque ele tem um perfil igual asa de avião, com os flaps, e você controla Você controla os dois ângulos, você controla quanto que a vela vai como um todo, você controla quanto que essa parte de trás da vela, quanto que ela vai para cima ou para baixo. Então ela tem uma dinâmica um pouco diferente de um barco a vela normal, porque você consegue mudar em tempo real o shape, o formato da vela. É tudo de carbono. O barco inteiro pesa 2 toneladas e 400 e 2 toneladas e 800. Esse flap, em vez de mudar a esteira para mudar a profundidade, você muda esse flap, é tipo isso? O conceito é parecido. Claro. Mas ele funciona de uma forma diferente, entendeu? Sim. Mas a ideia é mais ou menos isso. Você muda o shape da vela, emagrece ela ou engorda ela conforme você precisa. Mas como ela funciona pelo meio, ela funciona um pouquinho diferente. Inclusive na hora de você quiser, quando eles estão com muita pressão e quer despejar,
Eles costumam travar e abrir toda a ponta daqui, que só a metade da vela vai embora e perde. É como puxar o backstay num barco fracionado, assim, tipo, dá uma... o vento sai. Vai sair tudo, vai espalhar tudo. Em veleiro normal, quando o vento muda, aumenta, por exemplo, nós risamos a vela. Prendemos o tecido dela em outro ponto e deixamos a área menor. Mas com uma vela rígida, isso não é possível. Então, dependendo da previsão, eles usam velas de tamanhos diferentes. A organização da regata, eles escolhem o tamanho da asa o dia anterior. Ah, é a organização. É a organização que escolhe. Todos os barcos velejam com a mesma configuração, é um one design. E ela é escolhida 12 horas a noite anterior, porque as equipes tomam 12 horas para trocar de uma asa para outra. Bem importante a organização escolher, eu acho, porque senão ia ter muito mais acidente. É a mesma vela, só que ela é montada em pedaços. Tem seções. O que eles fazem? Eles abrem o meio da vela, incluem um pedaço, fecham ela de novo. Ou A base é igual. a base e o top são iguais. Então eles abrem, desmontam, ela é modular. Até quando eles vêm de container, ela é toda, tem os módulos. O top é o maior pedaço, interino. E aí do meio para baixo eles vão tirando ou botando pedaço. Então você vê, tem 2 pedaços aqui, é o reserva e o outro aqui oficial, que é para se quiser virar de 27,5, ele aumenta, entra um pedaço a mais. E se você quiser diminuir, você vai tirar os pedaços que estão incluídos. Então é a mesma vela, mudam seções. Mudam seções. E é meio plug and play. Óbvio que não é fácil, demora um tempo, porque são 13 times, né? Hoje só tem 12, mas é plug and play, é bem rápido. Comunicação hidráulica, tudo vai junto. Tudo vai junto, ó. A vela tá ali, ó. Você vê que ela tá toda montada, ela tá pronta. Você só precisa conectar realmente os pedaços no nova estrutura. Tudo tem que se encaixar sem cortar a comunicação. Os sensores, o rádio que transmite os dados em real time, os sistemas elétricos e hidráulicos, todos precisam funcionar independente do tamanho que a vela vai ser configurada. A estação que transmite os dados. Esse barco tem mais de 125 sensores espalhados pelo barco inteiro. São 53 bilhões de dados que eles passam para tudo que é lado e eles precisam ser exportados por essa antena. Pô, tem mais sentido ter várias velas, né? Mas é incrível montar isso várias vezes no ano e funcionar sempre, né? Porque eu tenho certeza que é bem complexo, bem complexo. E aí, Jack? Já caiu os boteados bons? Impressionante, é só o começo ainda, né, meu? Já pensou? Tu viu que loucura, mano? E esse monte de dados dos barcos em real time faz com que também as pessoas que assistam tenham várias informações que, sei lá, quanto mais você entende do que você está assistindo no esporte, mais legal, né? A vela é o esporte mais incrível que eu já conheci. Eu amei tanto que eu acabei morando em um barco. E outro esporte dá pra você morar no equipamento que você usa pra praticar ele. Sei lá, tem corrida de motorhome? Eu acho que não sei. Alguém pode ter feito isso. É uma piada, mas isso faz a gente pensar o como velejar é algo muito amplo. Desde pessoas que usam para o trabalho, pescador, sei lá, transporte de cargas, que já foi comum no passado, mas também hoje começa a ser usado em grandes navios, e para o esporte. A vela é ampla tanto no espaço, como eu falei agora, né, geograficamente ou nas atividades humanas, como no tempo também. Porque a vela surgiu meio que junto com as civilizações. A gente sabe que existiram veleiros há pelo menos 5.000 anos, mas provavelmente antes. E a vela teve próxima, junto ou até causou boa parte das grandes revoluções do ser humano. Das comunicações entre diferentes civilizações, da descoberta do Novo Mundo, de descobertas científicas como o da Antártida, do Polo Norte. Só quando a gente descobriu os motores de combustão interna lá pela virada do século XIX para o XX, que isso começou a mudar e a vela teve uma importância mais marginal na história da humanidade. Alguns, no início do século XX, acreditavam totalmente que nunca mais ia existir vela no mundo. Mas aqui estamos. E não é que no meio desse monte de profissionais de imprensa eu encontro alguém que entrevistei há pouco? A primeira mulher a fazer a regata Cape to Rio em solitário? Vocês conhecem ela. Vamos aqui, Teodora! Ao vivo e a cores! E aí,
tudo bem. A gente só se vê, né? Tipo. Só se vê nessas circunstâncias, né? Ou é em regata, ou é aqui no evento, mas a gente se vê. Que massa, meu. E aí, quando é que você vai entrar numa equipe aí, ó? Eu voto pra você entrar logo. Muito arroz e feijão, viu? Uma curiosidade super legal, Adriano. Esse barco pesa quase o mesmo do que o meu barco, que é minúsculo. Meu barco é tipo um barquinho de nada. Tem o mesmo peso que esse barco, que é todo feito de carbono. Tipo, isso é sensacional. É muito tecnológico. Mas o teu, ele tem muito mais experiência. Tem muita coisa pra ensinar pra isso aí, ó. É o clássico versus moderno, né? Isso aqui é sensacional, é histórico o que tá acontecendo hoje. Então, fomos conhecer o resto do bar. Bom, para quem não conhece o termo, aqui é a proa do barco, a frente do barco. Ela tem uma curiosidade, o barco tem 50 pés e eles precisam ser transportados em containers de 40 pés. Então essa seção toda, vocês veem a linha, essa seção toda é desaparafusada e tirada para poder levar os cascos dentro dos containers. O barco, basicamente, ele é 90% de toda a sustentação dele fora d'água é feito por esse foil, que hoje a gente vai estar usando, como a organização definiu, os foil em forma de T. São dois tipos de foils. Os T's são os mais modernos e é bem porque parece um T de cabeça para baixo mesmo. Ou os em L, que eram os originais lá de 2017, até da America's Cup. De forma geral, os T's são usados para ventos mais fracos, o L é para ventos mais fortes. E o T é mais novo, é uma tecnologia mais moderna. Então, sim, eles têm um lift maior, exatamente. Basicamente, então, a operação do barco aqui. O foil sustenta o barco, você consegue regular a inclinação do foil, você consegue regular a altura, qual foil que baixa, qual foil que sobe, a inclinação do leme, e isso tudo conjuntamente com a vela, com as asas e a vela, você consegue sustentar quanto que o barco vai andar, quanto que o barco vai subir, quanto que o barco vai descer. Quando ele está com pouco vento ou não consegue voar, ele precisa de mais leme para poder guiar. Quando ele está voando muito rápido, é igual dirigir um carro. Quando o carro está muito rápido, você não precisa virar muito o volante, ou uma moto. Se você virar muito, inclusive, você vai perder, vai estolar e vai perder o controle. Aqui é a mesma coisa. O barco precisa de menos leme para guiar, então você tem, e até o comando do timoneiro também vai sair, vai ficar menos arrasto e um controle dinâmico de força que precisa fazer também no... Exatamente. E ele dá a estabilidade da asa também, porque aqui levanta ele, mas lá que aqui, mais ou menos 90% do lift é feito aqui, mas lá eles controlam, inclusive eles controlam, quando você vê que tem barcos que velejam com a proa mais abaixada, com a proa mais levantada, é o leme que está mudando isso. E isso é uma tática do time também? Tipo, isso faz parte do ângulo como é que eles vão velejar e uma tática tudo. Os barcos são iguais até que ponto? Iguais em todos os pontos. O barco é completamente igual. Isso é tudo feito pela organização. O barco é construído pela organização, inclusive os dados. Os dados do barco são todos iguais. Todo mundo coleta os mesmos dados, todos os dados são passados por uma central do CEUGP e todos os dados são compartilhados igualmente entre todos os velejadores. Alguns barcos que tem foil tem tipo um pirulitinho que fica tocando na água assim pra ver a inclinação. Esse tem também algo? Não, então. Os barcos pequenos que tem foil, ele não, normalmente são de um velejador só, o foil regula com aquele pirulitinho. Aquilo ali, quando ele toca e aperta, ele entende que o barco está muito perto da água, ele dá mais lift no barco. E quando ele afasta, quer dizer que está com muito lift, o barco vai sair, ele joga o foil para baixo. Então, o que o Flight Controller no CEUGP faz, aquele coisa faz automaticamente. É manual. É manual, só que não funciona... Mas tem algo tocado por IA ou algoritmos dentro do barco? Não, aqui é todo manual. O barco tá todo montado, entregue, na mão, cada um faz da sua forma, cada um veleja da sua forma para poder... Pode perguntar dos comandos, essa rodando ali manual, Aquilo é um grinder, aquilo ali é a força motor, é o motor do barco. Então tem dois grinders, vamos dizer, com a tripulação cheia, tem dois grinders, eles rodam aquilo ali para trimar a vela. Então aquilo ali é igual a maricaca. Pressão hidráulica. Não, pressão mecânica mesmo. Ok. Ele ali roda para poder rodar... é a regulagem, é como uma manicaca, uma catraca. Mas como uma maricaca, só que aquilo ali eles vão rodando para uma direção ou para outra, tá? Eles vão rodando toda a vida. A gente vai ver um bem de perto. Ele não gera pressão hidráulica? Não gera pressão hidráulica. O que gera? Uma bateria. Ele tem um conjunto de baterias que aí movem os motores hidráulicos que movem o foil
para cima e para baixo e todo. Ah, ele tem uma bomba elétrica hidráulica. Isso. Os velejadores estão literalmente só velejando. A parte que foge um pouco, vamos dizer assim, da velejada tradicional é feito por bateria e controles, então é uma coisa meio computadorizada, mas não tem nada de inteligência artificial nem nada. É mecânico, o cara faz o que ele quiser com o barco. Tem um comando de vela, uma pessoa responsável pelo comando de vela, Tem. Todo o sistema hidráulico, é uma pessoa só? Wing Commander o Wing Controller é o cara que vai trimar a vela grande. E aí, que aqui eles chamam de asa, né? A asa. E aí tem a buja, que é controlada pelo Grinder 2. Então o Grinder 2, enquanto tá rodando, o pé dele, ele tem 2 pedais que ele aperta pra dentro ou pra fora pra caçar ou soltar a escota conforme ele achar que precisa. Curiosidade, na asa tem uma tela com as informações que vem desse sensor, que vem da base, que vem das boias. Então o velejador, curiosamente, daqui ele tem contato com o técnico na regata, durante a regata, e ele sabe qual é o vento que está na boia. Então ele tem acesso o ângulo e on time No monitor na asa. na asa, e o tático tem normalmente um replicador, um tablet, é um celular grandão, entre o tablet e o celular no braço aqui para acompanhar mais ou menos a mesma Ah, ele coisa. tem sensores da pista também. A pista, As eles sabem o boias. que está acontecendo. Sabem tudo que está acontecendo. Esse é um tipo de barco que é muito diferente de tudo que eu já velejei. O interior é espartano, bem cru e cheio de regulagens exóticas. Esse é o espaço do piloto. Há um em cada bordo porque eles precisam trocar de lado para equilibrar o peso do barco a cada bordo. Uma coisa que eu achei interessante no espírito dessa regata é que, apesar da competição, todos os dados de todas as equipes são distribuídas no banco de dados total, assim que tipo todo mundo pode acessar, inclusive a qualquer momento. No meio da regata, o técnico de uma equipe pode acessar como está trimado o barco, os sensores, tudo sobre os outros barcos. E isso, é curioso, né? E também gera uma inovação muito grande, cara, porque todo mundo tem que se superar muito, porque todo mundo já pensou em tudo e tá pensando em cima de outras coisas que já foram pensadas por outras equipes. Genial. O século XXI trouxe um outro olhar para a vela, o que tem todo sentido, porque conseguir se deslocar e deslocar mercadorias sem precisar levar o combustível tem todo sentido. Não é uma ideia que devia ser completamente descartada. Quando a vela comercial praticamente morreu, ou foi aos poucos sendo substituída, ela não sumiu porque os barcos eram muito lentos, porque na verdade um clipper do final do século XIX, do início do XX, andava a 15 nós, e isso é mais ou menos a velocidade de cruzeiro de um navio hoje. Eles conseguem andar mais, mas por economia de combustível, eles acabam andando por aí, 15, 20 nós. Só que eles não eram previsíveis. E era difícil garantir que essa velocidade ia ser mantida. Isso fazia com que as mercadorias chegassem em tempos não muito previsíveis. E numa época que todos já estavam acostumados com o trem e que o relógio ditava a velocidade do mundo, isso era um problema. Uma calmaria podia fazer uma encomenda demorar muito mais tempo para chegar, e mercadorias perecíveis podiam estragar nesse tempo. E também um barco a motor tem uma capacidade maior de ir contra as correntes e ventos que acabavam ditando as rotas comerciais dos navios à vela. Tem um detalhe que nem sempre é falado e que foi muito importante na época. Treinar uma equipe de navios à vela, uma tripulação, era muito mais difícil do que treinar uma tripulação para barcos a motor. E isso dava um grande poder na mão dos armadores na hora de decidir as equipes, né, e a administração da empresa em geral. Isso também teve um papel decisivo nessa mudança. Uma companhia marítima que trocava a vela pelo motor tinha um controle muito maior sobre sua força de trabalho. Na década de 1920, quando a navegação comercial se tornou a maioria absoluta com motores a combustão, eles queimavam no total 40 milhões de toneladas de combustível durante o ano. E o mundo tinha só 2 bilhões de habitantes. Hoje somos 8 bilhões de pessoas e queimamos por volta de 300 milhões de toneladas de combustível por ano. O que dava para fazer antes, não sei se dá para fazer hoje. Sem falar do impacto econômico disso, porque o petróleo hoje custa muitíssimo mais do que antes. Não preciso nem te contar isso, né? Agora vai acontecer algo que não estava programado. Foi uma sorte ter casado com esse momento. A vela, ou asa, vai ser conectada ao casco. Essa nem o professor viu, cara. Nem o host aqui viu ainda. Pois é. E olha o visual, né, cara? Cristo no fundo. Foi uma coincidência muito legal a visita de imprensa ser bem na hora em que a vela foi colocada.
não era programada. O mundo mudou, as necessidades mudaram e muitas tecnologias mudaram também. Curiosamente, muitas dessas tecnologias trazem a vela de volta à navegação comercial e a esportes como esses. Porque surgiram novos materiais mais leves, mais resistentes. A robotização, a automação melhorou muito. O que era possível fazer com uma tripulação enorme, hoje é possível fazer com pouquíssimas pessoas. Inclusive enquanto a tripulação dorme. Por exemplo, os navios modernos que usam vela para complementar os seus motores, usam inteligência artificial para comandar essas velas. Sem falar que a meteorologia melhorou muito, muito e ajudam a criar novas rotas que fogem de tempestades e economizam ainda mais combustível hoje, ou o tempo também. Um exemplo é o Pyxis Ocean, que leva soja do Paraná, a última vez que eu vi que teve no Brasil aqui, até a Polônia, fazendo uma rota comercial. Boa parte a vela, pelo menos uns 20% do combustível é economizado fazendo assim. Mas esse é só o começo. Cara, conhecendo isso, dá pra curtir muito mais a regata, porque você sabe o que tá acontecendo lá, né? Tipo, já viu de perto, imagina cada peça funcionando. É muito legal ter feito essa visita técnica aí, gostei pra caramba. E outra coisa legal, cara, demais, são essas boias aqui, ó. São boias que não precisam ser ancoradas. A regata, se o vento muda, elas mudam, o cara com o joystick muda e vai levando a boia pro lugar. Vou mostrar pra vocês. Olha lá, claro, elas estão sendo rebocadas agora, mas tem um motorzinho elétrico ali, ó. E elas vão pro lugar. Que incrível. Hoje não tem regata, mas um treino. E logo após a nossa visita, o barco começou a ser colocado na água. É uma ideia fantástica o barco poder ser suspenso para o guindaste dessa forma. Acho que poucos barcos de cruzeiro conseguem fazer isso. E acabam precisando de estruturas mais específicas, como travel lift ou carretas. Uma parte da equipe fica em terra segurando o barco por cabos, para que ele não balance muito com o vento. Hoje, na verdade, não tinha muito vento, mas eu fico imaginando se tivesse. Uma manobra enorme, mas que essa equipe faz várias vezes em cada cidade, todos os dias, com todos os barcos. Ó, faltava um cara segurar o cabo do outro lado lá para puxar o barco. Vai encostar o fólio na água. Imagina se deixa solto esse barco aí, né? Aquela galera lá que tá segurando pro vento não trazer pro pier de volta. Mesmo pra galera que trabalha, aqui é um momento muito importante, todo mundo tirando foto, ó. Essa outra galera aqui segura nesse lado pra ele não ir pra lá. Aê! Carinha. Vai firme. Foi montado com carinho e representa bem nosso país aí. A gente mandou os nossos melhores aí pra pilotar você. Uma galera fera. Cara, olha a velocidade dessa boia aí, ó. É um barco com tudo, cara. É muito engraçado. Valeu a pena? Aqui, ó, sorriso de momento. É muito diferente, né? Essa questão tecnológica, toda uma vela, entender esse mecanismo. Eu fiquei impressionada com a vela porque ela é pressionada. Um sistema muito doido. Eu gostaria de sentir 100 km por hora aí no mar. Mas tá pronta pra capotar também? Essa parte eu não pensei. E assim, com aviões passando, aos pés do Redentor e o Pão de Açúcar, o Brasil vai entrando no calendário do CEUGP. A equipe brasileira é muito recente, mas eles já venceram uma regata em Nova York. Quem sabe uma vitória aqui em casa? Seria o ápice, seria uma festa maravilhosa. É o que todos nós brasileiros estamos torcendo, óbvio. É até estranho ver esse barco apoitado ali como se fosse um barco qualquer, como o meu, sei lá. Os técnicos deixam tudo pronto e só na última hora a equipe que vai competir chega e embarca nele, já com tudo pronto. Agora era hora de dar um jeito de assistir o treino um pouco mais perto. Ele acontece até perto aqui, dá pra ver os barcos rasgando água lá no fundo, aqui do restaurante do clube. Mas ainda é um pouco longe pra gravar. Ó como é que é a boia menor, ó. Tem essa caixinha que controla aí. E aqui dentro, ó lá. Aqui vai o motor, tudo tá desmontada, né? Genial, cara. Genial. Então pegamos o barco de apoio do clube, a famosa Cororoca, para chegar em um veleiro apoitado de um amigo que tá mais perto. Um pouco mais perto, porque obviamente há restrições de até onde a gente pode ir. Óbvio que é uma simplificação enorme, mas o CEUGP é o Fórmula 1 da vela.
Essa comparação, inclusive, é válida porque é uma modalidade que cria novas tecnologias que, depois de muito tempo, né, e várias adaptações, podem ser usadas nos barcos das pessoas do dia que, sei lá, usam o barco para navegar de passeio ou para trabalhar até talvez. Várias tecnologias saíram da Fórmula 1 para os carros. Não sei se foi exatamente a Fórmula 1 essa aí, mas, por exemplo, freio ABS, controle dinâmico, né, da suspensão. E várias tecnologias que eu tenho no meu veleiro e de várias outras pessoas que eu conheço vieram de regatas também. Por exemplo, as catracas vieram da America's Cup. O Herreshoff criou esse sistema parecido com o que a gente tem hoje. Mas várias outras coisas, como o cabo de Dyneema, de Spectra, as Cold Zeros, né, e várias outras tecnologias que hoje são comuns, depois de muitos anos, elas acabaram indo para uma aplicação mais ampla. O sistema de piloto automático com muitos eixos que eu tenho no meu barco, por exemplo, é um exemplo que veio de regatas também. E tem aquele sentimento de que a vela é um esporte milionário, que é coisa de rico, não sei o que lá. Nesse caso, é mesmo. Tá, mas e a Fórmula 1 não? Também, né? E a gente adorava assistir Ayrton Senna correndo todos os domingos e era uma paixão nacional. Sem falar que um evento como esse dá trabalho para mais de 1000 pessoas, fora o turismo, os hotéis, as coisas que acontecem aqui. Então, na minha visão, é um saldo bem positivo. A gente tem uma equipe brasileira liderada pela Martine Grael e só isso já é um motivo para a gente ficar torcendo aqui. A gente não tem mais aquela vontade de assistir a Fórmula 1, pelo menos eu não mais tanto, que é um esporte muito bacana. Mas, sei lá, torcer para a equipe brasileira do CUGP correndo no seu F50 a 100 km por hora acima da água é uma coisa que a mim dá mais emoção. Eu fiquei absolutamente impressionado com a eficiência dessas asas. Cara, não tem quase nenhum vento aqui. E estão voando em cima da água, mas mal dá pra ver que tem vento aqui. E lá na frente tem um pouco mais, é verdade, mas não tem. E estão eles lá andando, eu não sei, 70, 80. Pô, isso também tem uma coisa pra se pensar, né? Que, por exemplo, é um espetáculo também. E aí, de repente, falta vento e todo mundo... É diferente do esporte a motor, o negócio depende do meio. Mas eu achei que tá genial, cara, porque assim, ó, não tem vento hoje e tá rolando, se for assim já é lindo. É verdade, tá uma vela média ainda, né? Tem outra vela ainda. Capaz deles trocarem. Então o Paulo e a Rose, que eu entrevistei no episódio 242, apareceram. Chegou a cavalaria que vai nos levar pra perto dos barcos lá, ó. Que saudade, queridos! Então fomos de botinho até onde era possível ir, que não é muito perto na real. Tem sentido, né? Convenhamos. Barcos andando a 50 nós de um lado pro outro. É bom manter uma certa distância. Acho que é mais saudável. Ou o Capotão. Quase virou, velho. Sai do Capotão. Com esse ventinho, né, cara? Ó, de trás ali tá... Agora é que eu vi as boias. Foi uma excelente tentativa, mas ainda bem distante e tremia muito pra conseguir gravar direito. Todo mundo gravando aqui, ó, apertado, no botinho apelidado de bate-coxa, que fica todo mundo aqui, ó. Só a Globo não mostra. É, esses bastidores. O making of. Aglomerados. Isso que eu acho chiqueza dessa pessoa, pra estar no botinho desse tamanho. Poderia estar naquele barco lá, ó. Ó, ele tá aqui. Tô com o chapéu, eu sou a dona da marina. Com o fim do treino, os barcos voltam para o clube rebocados, porque eles não têm motor, obviamente. Chega por hoje. Pelo menos na água. As equipes do Brasil e da França voltam para o Yacht Clube do Rio de Janeiro e as demais para Niterói. Justo nessa hora começa a chover. A gente já estava com a bunda molhada por causa do bote mesmo. Valeu a pena para ter essa cena na mente. O F50 da equipe brasileira passando bem na frente do Pão de Açúcar. É uma imagem para ficar na cabeça. Era um final de tarde relaxado para contrastar com a adrenalina que foi o treino. Olhando assim de longe, parece até um final de tarde chuvoso e calmo, daqueles que eu fico no balanço ancorado. Mas eu tenho certeza de que é uma impressão bem imprecisa. Um dia antes da regata, correndo em casa, a equipe deve estar em uma pressão absurda, com todos os olhos virados para eles. Ao mesmo tempo que estão pensando na estratégia da regata amanhã. Na real, deve ser um momento bem tenso.
Final do primeiro dia e foi tipo um ensaio pra ver como vai ser amanhã na regata mesmo, né? Legal de anotar que não é só os barcos que envolvem muita tecnologia aqui. Na minha área, eu imagino também que de transmissão, cara, esse monte de câmera em real time, também passando no telão, passando, sei lá, no YouTube, em TV, ao vivo, é outra coisa e que isso é possível com um sistema já integrado nos barcos também. E cada dia eles tiram a vela de novo, põem de novo no outro dia, porque você imagina essa vela aí rígida, se dá uma tempestade, alguma coisa assim, não tem que segure, é uma área vélica gigante. Eles estavam andando aqui a sei lá que velocidade, sem vento, cara, muita vela. É um trabalho enorme e só é possível que tenha uma equipe gigante. E que legal ver algo assim, né, da vela, cara, porque a gente tá acostumado a ver no automobilismo, outros esportes, um evento assim, mas pra quem ama a vela, saber que existe isso é maravilhoso. Eu tô... Não é assim o tipo de vela que eu vivo o dia a dia, óbvio, mas como quem joga uma pelada no futebol assim, né, com os amigos e gosta de ver futebol, pra mim isso é uma atração de domingo e que é muito legal ver de perto, conhecer mais, faz gostar mais, hein? Há algumas pessoas ainda mais presas no século XX que ainda olham e pensam no motor como uma coisa mais moderna e a vela como alguma coisa mais lenta, mais devagar e do passado. Mas eu não acho que essa é uma percepção que se sustenta esse século. Talvez se eu tivesse em 1920, eu acho que eu pensaria da mesma forma, mas eu vejo motores a combustão perdendo cada vez mais terreno nesse mix de soluções para o transporte e o esporte, e a vela ganhando cada vez um pouquinho mais. Não para substituir uma coisa pela outra, mas para fazer parte desse vocabulário de soluções que a gente vai começar e já está começando a usar no século XXI. Um F50 tem muito mais tecnologia e uma tecnologia mais moderna do que várias categorias de automobilismo. Até mesmo um veleiro de cruzeiro pode ter muita tecnologia no casco, no desenho fino de hidrodinâmica, num piloto automático, nos eletrônicos. Coisas que podem ser muito mais modernas e com tecnologia muito mais avançada do que várias chavinhas para abrir e fechar a cortina ou várias outras coisas que é só uma questão de conforto, não de tecnologia. E de complicação, às vezes desnecessário. Depende do gosto. Eu não gosto muito. Hoje o mundo clama por eficiência, uma dança com o mundo natural e não uma marcha esmagadora. Sabe qual é o recorde de volta ao mundo feito por um barco? Foi o Sodebo Ultim 3, 40 dias, em veleiro. Sabe qual foi o segundo lugar? Um veleiro. O terceiro lugar? Também um veleiro. Na verdade, o barco a motor que tentou quebrar esse recorde ficou 20 dias atrás. E se a vela comercial tivesse evoluído em paralelo aos motores e não tivesse sumido, não seria bem mais interessante hoje e em alguns casos poderia ser melhor? É difícil dizer, talvez não, porque certas tecnologias que podem tornar isso possível só apareceram agora, 10, 20 anos atrás, ou ainda estão em desenvolvimento. E eu também não acredito que para substituir, mas as duas coisas podem se ajudar. É difícil dizer, mas com inteligência artificial, automações melhores previsões do tempo, o fiel da balança deslocou um pouquinho mais para esse lado, mas não em definitivo. E eu acho que é aí que o SeioGP se encaixa não só como um esporte e um entretenimento maravilhoso, que por si só já são valores maravilhosos e que já valem a pena, mas como um lugar onde borbulham ideias novas, vontade de assumir o risco e capacidade para gastar no desenvolvimento desses novos sistemas e novas tecnologias. Um lugar que realmente tem a força e a vontade para testar coisas revolucionárias. E que, sei lá, de repente podem fazer parte da minha casa daqui a muitas décadas. A internet hoje empurra todo mundo para fazer mais rápido e mais raso também. E eu tento seguir na direção contrária, fazer menos, com menos correria, mas com bastante sentido. Eu quero contar histórias com mais verdade, mais profundidade e mais tempo de maturação, de pesquisa. Se o Hashtag Sal tem esse jeito hoje é porque ele é sustentado principalmente por quem assiste e acredita no nosso projeto. Então, se você quiser ajudar a manter esse canal independente, considere apoiar a gente lá no Apoia-se. Tem o QR Code aqui na tela e o link lá na descrição. Com o valor de um café, você ajuda
bastante, muito, e eu fico profundamente grato por isso. Fazendo isso também, você recebe um link para entrar no nosso grupo de apoiadores no WhatsApp, onde eu tô sempre por lá.